Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez por meio deste canal. É muito importante esse nosso encontro todas as quartas-feiras aqui por meio deste canal. Fique aí até o final, amados. Hoje nós queremos falar sobre tempo de mudanças. Você conhece alguém que diz assim: olha, eu nasci assim, vou morrer assim, não mudo? Ou você conhece alguém que depois era uma pessoa terrível na forma de tratar as pessoas, uma pessoa terrível consigo mesmo, não se cuidava, não se alimentava saudavelmente, uma pessoa difícil de lidar e de repente essa pessoa passou por um estreito, essa pessoa passou ali por uma enfermidade ou por uma perda e de repente ela caiu na real, que aqui era uma segunda chance. E ela mudou a forma de tratar as pessoas, mudou a forma de cuidar de si mesma, de se olhar, de se tratar, mudou a convivência com as pessoas. Você conhece esses dois extremos? Há situações, amados, em nossas vidas que muitas vezes nós passamos porque nós procuramos, porque nós entramos, porque cometemos erros, cometemos delitos e de repente quando se vê já está envolvido naquela situação. E às vezes quer fazer o remendo, quer fazer ali fazer um remendo, quer fazer ali uma costura, não é mesmo? Fazer um conserto ali, mas o que precisa na verdade é de uma mudança radical. O remendo não vai dar certo, é necessário uma mudança radical. Hoje nós queremos falar a respeito de um jovem que ele cometeu erros. Ele era uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa que queria aventurar-se na vida. Ele aventurou, ele gastou toda a sua fortuna, mas ele reconheceu o seu erro, ele voltou e mudou profundamente a sua forma de ser. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Vamos ler apenas esse versículo, mas você pode depois ler todo o texto que começa a partir do 15, toda a história, a partir do versículo 15, versículo 11 em diante. Veja só. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Fique ligado até aí o final. Tempos de mudança. Há muitas pessoas que estão profundamente machucadas, arrasadas por erros cometidos e elas preferiram ficar enclausulada, elas preferiram afastar, elas preferiram se esconder e não resolver a situação, não mudar. Elas preferiram, amados, ficar presa àquela situação. E essas pessoas ficaram paralisadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, não crescem, não desenvolvem, porque ficaram presas. Não tem mais foco, não tem mais visão de futuro, não tem mais, acha que perdeu, é aquilo ali, e se tornaram pessoas, amados, que não acreditam mais em si mesmo. Amados, cremos que este ano é um ano de mudança. É um ano de mudança, profundas mudanças. Nós estamos passando por um período de mudanças muito rápidas e nós precisamos estar atentos a essas mudanças. E a primeira mudança a começar é a partir de mim, é a partir de você. Fique ligado, porque nesta ministração nós queremos falar sobre profundas mudanças que podemos fazer
amados, são 4 passos para nós alcançarmos essas mudanças em nossas vidas. E se nós atentarmos a isso, nós não vamos de maneira alguma ficar enclausulados em situações pelo qual nós erramos, mas nós vamos erguer a cabeça e seguir em frente. Nós vamos saber que há um Deus acima de todas as coisas, disposto a nos ajudar. O primeiro passo, amado, é reconhecer a necessidade da mudança. Lucas 15:17, observa-se que o jovem, ele caiu em si do erro que ele havia cometido. Ele caiu em si do erro que ele havia cometido e ele disse, olha, na casa de meu pai, até os empregados, eles se alimentam bem e eu aqui passando fome. Então ele cai em si do seu erro, ele cai em si da situação que ele se mergulhou e ele, amados, abre a sua mente. Ele reconhece a necessidade de mudança. Ele não poderia voltar para a casa do seu pai da forma que ele saiu, arrogante. Eu quero ir me aventurar na vida aí fora, eu quero conhecer a vida aí fora, como é, eu tenho esse direito, eu tenho parte nesta herança e eu quero gastar o que é meu hoje. Eu não quero deixar o que é meu aí para que os outros venham gastar. Eu vou gastar hoje. Então, ele cai em si, ele reconhece. Ele não poderia voltar à casa do seu pai da maneira que ele saiu, mas ele reconhece que na casa do seu pai havia fartura. Na casa do seu pai havia bonança. Ninguém melhor do que nós mesmos para saber onde precisa ser mudado em nós. Em que área você precisa ser mudado? Em que área você precisa sofrer mudança? É muito natural nós reconhecermos que o outro precisa de mudança, não é mesmo? É muito natural. Ah, mas o meu marido precisa mudar. A minha esposa precisa mudar. Olha, essa pessoa precisa de mudança. Mas você já parou para pensar que em que área você precisa mudar? Eu tenho, queridos, no decorrer do tempo, eu tenho aprendido que eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim. Eu não tenho controle do outro, da mudança do outro, mas eu posso mudar a mim. Quantas pessoas, amados, não é que eu acho errado, elas se entram assim em uma causa, não é mesmo? Para mudar toda a situação e a mudar a situação do outro, para que o outro venha pensar da mesma forma que ela está pensando, para que o outro venha adaptar. Mas veja só, a mudança precisa começar a partir de nós e nós reconhecermos que precisamos de mudança. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Nós precisamos nos examinar, onde nós precisamos mudar, nós precisamos nos examinar onde nós precisamos mudar. Aprendemos que o outro precisa mudar, ou então colocamos isso na nossa cabeça, né? Se fulano não mudar, não tem como a gente seguir em frente. Mas você já parou para pensar em que área você precisa sofrer mudança? No que você precisa mudar? Já parou para pensar nisso? Que o outro, ele precisa reconhecer que ele precisa mudar. Mas nós precisamos reconhecer que precisamos de mudança. Senão, a convivência fica complicada, não é verdade?
É assim no convívio familiar, é assim no convívio no local de trabalho, no dia a dia. É assim no nosso convívio, se nós não reconhecermos que precisamos de mudança, queridos, é complicado. O filho pródigo, amados, então, ele reconheceu a necessidade de mudança. O primeiro passo é reconhecer que precisamos de mudança. Qual a maior dificuldade que você tem para reconhecer seus erros? Às vezes nós vemos o erro do outro. Fulano errou. E é muito fácil apontar, mas analise, examine-se, pois, em que área você precisa mudar. Reconheça que você precisa de mudança. O segundo passo é estar aberto às mudanças. Filipenses capítulo 3, 7 diz para nós: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Depois você analise aí também o versículo 8. Para o apóstolo Paulo, que passou, ele reconheceu ali, ele estava aberto à mudança. Antes, Saulo, aquele perseguidor, não é mesmo, dos cristãos, e ele passou por uma transformação. Jesus o chamou agora de Paulo. Teve que se abrir às mudanças. Ele se tornou um odre novo. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 22, quando Jesus explica, não é mesmo? Que não se pode colocar, vou abrir o texto aqui, eu vou ler para vocês. Para nós, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo. Veja bem, amado, precisamos estar abertos a mudanças. Não adianta apenas reconhecermos a necessidade de mudança se nós não estivermos abertos a essas mudanças. Como Paulo ensinou, nós temos que buscar viver em uma novidade de vida. Ele fala para nós em Romanos capítulo 6, versículo 4, a respeito. Vivamos em novidade de vida. Mas como vai viver em novidade de vida se está preso ao erro do passado? Se está preso à situação que foi cometida lá atrás? É necessário, para viver o novo de Deus, é necessário, amados, nós estarmos abertos a essas mudanças. Jesus, ele quer fazer grandes mudanças em nós. Mas para isso nós precisamos estar abertos a essas mudanças. Nós precisamos estar com a mente abertas à mudança. Não adianta esse reconhecimento de realmente eu preciso de mudança. Você reconhecer, mas se você não estiver aberto quando a oportunidade da mudança chegar, a oportunidade de você fazer diferente. Quantas pessoas foram tão assim maltratadas, tão humilhadas? E aí quando ela se reergue, aí o que ela faz? Ela começa a maltratar o outro. Ela está tendo ali uma oportunidade de fazer diferente. Mas se ela começar a pisar, a maltratar, ela está, na verdade, somente repetindo aquilo que fizeram com ela lá atrás. Será que é assim? Nós precisamos estar abertos a mudanças, abertos. Não, Jesus nos diz então, no Evangelho segundo Marcos 22, 22, que não é possível. Quando você recebe esta mudança, você se torna uma pessoa nova.
conforme diz 2 Coríntios 5,17, não é mesmo? Falando para nós a respeito de que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós conhecemos a Cristo, é assim que acontece. Se torna novo. Você se torna agora um odre novo. E o Senhor quer depositar o símbolo da alegria em você, vinho novo. E o que acontece? Não é possível se estiver aí enraizado o velho homem, a velha pessoa, porque não vai cair bem. O texto de Marcos 2:22 diz para nós que vão arrebentar. O vinho novo em odre velho arrebenta. O odre era uma vasilha é, feita de couro. E, amados, ao depositar ali o vinho novo naquele odre novo, eles iam fermentando, o vinho ia fermentando e a vasilha de couro, ela ia pegando forma, ela ia envelhecendo junto com o vinho. Não tinha problema algum. Agora, você pegar um vinho novo que iria ser fermentado ainda e colocar dentro de um odre velho, já curtido, o que iria acontecer? Iria estourar. Você ia perder tanto o vinho quanto o odre. Amados, o que Jesus estava tentando nos ensinar com isso? Nós precisamos estar abertos a mudanças. Nós precisamos estar abertos ao novo em nossas vidas, às novas oportunidades, abertos a, se já reconhecemos, o primeiro passo é reconhecer que precisamos de mudança, o segundo é estar abertos a essas novas mudanças. É compreender que à medida que as oportunidades chegam, nós precisamos abraçá-la e fazer o quê? Mudar, fazer diferente. Você já teve experiência de ter que abrir mão de algo para viver ali uma mudança radical em sua vida? Muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Sim, é abrir mão. Nós estamos iniciando um novo ano. É abrir mão dos vícios velhos. É abrir mão daquilo que nos afasta de Deus. É abrir mão dos hábitos velhos. É abrir mão para os novos projetos, para as novas mudanças em nossas vidas, para viver o novo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos estar abertos a a mudanças, porque onde Jesus chega, muda. As coisas mudam, as coisas se transformam. É assim que acontece. Terceiro passo que nós precisamos, amados, é estar dispostos a lutar por mudanças. Sim, o versículo 18 do capítulo 15 diz para nós da seguinte forma: Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O terceiro passo, amados, é estar disposto a lutar por essa mudança. Você já reconheceu que precisa de mudança. Você está aberto a esta nova mudança. Então você precisa fazer o quê? Arregaçar as mangas e partir para a luta. É assim que nós precisamos fazer, é estar disposto a lutar por essa mudança. Até que ponto você está disposto por esta mudança? Para você ter uma família reconstruída, para você fazer diferente conforme você fazia antes? Se você já tentou, não é mesmo? Então, agora, você está disposto por esta mudança? Amados, você precisa lutar por ela. Lutar.
O filho pródigo provou, através da sua atitude, a disposição de mudar. E poderia reconhecer, na casa do meu pai, os empregados se alimentam bem, eu estou aqui passando fome, coitadinho de mim, não é mesmo? E ficar por isso mesmo. Mas o que ele fez? Ele se levantou e ele foi ter com o pai dele. Ele foi ter com o pai dele e reconciliar, pedir perdão. Ele foi fazer o quê? Ele foi fazer um remendo? Não. Ele foi reconhecer o seu erro. Ele foi reconhecer: errei, pequei contra você, meu pai. Eu não estava certo. Eu reconheço que pequei. Será que você está disposto a fazer isso? Eu reconheço que eu errei com você. Oh, meu querido, eu errei com você. Você está disposto, você esposa, a fazer isso? Com o seu esposo, com o seu filho, com o seu amigo, com o seu vizinho? Você está disposto a fazer isso com a pessoa pelo qual você teve aí uma quebra de relacionamento? Está disposto? Muitas pessoas são muito orgulhosas para isso. A mudança, sinto em informar, mas não é para todos, porque nem todos estão dispostos. Eu introduzi esta mensagem dizendo que dois extremos. Um extremo é a pessoa, ela, olha, eu nasci assim, vou morrer assim, não mudo, não mudo, não quero mudança. O outro extremo, a pessoa ao passar por por um enfrentamento na sua vida e ela depois disso ela reconhece. E aí ela muda totalmente a sua forma de ser. Não espere você ter que passar por um estreito para você valorizar e mudar a forma de tratar a sua família. Não espere você ser pego, aquele que vive cometendo erro, roubando no trabalho, cometendo delito por aí, achando que nunca vai ser pego. Não espere para você reconhecer o seu erro. O filho pródigo provou através da sua atitude a disposição de mudança. Até que ponto você está disposto para mudar, para reconstruir? Alguns, mas como eu gostaria de reconstruir a minha família, como eu gostaria de mudar, mas não levantam e não luta pela mudança. Você precisa levantar e partir para a luta, para assim reconstruir, seja o seu lar, a sua vida profissional, seja mesmo a reconstrução do seu eu, porque às vezes a pessoa ela sofreu tanto por outro, deixou porque não é à medida que nós permitimos, não é mesmo? Às vezes permitiu que fosse maltratada emocionalmente e está enclausulada e diz: eu reconheço que preciso mudar, mas não levanta e não parte para a luta. Você precisa levantar e partir para a luta, para essa mudança na sua vida, para que essa mudança ocorra na sua vida. Quantas pessoas, amados, eu deparo com cada situação, a culpa é do governo, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, mas ela nunca reconhece a culpa dela, ela nunca erra. Nós somos seres humanos, nós cometemos erros, mas precisamos lutar para corrigir os nossos erros. Zaqueu, ele provou a sua disposição em mudar através da atitude dele, subindo em uma árvore. Sim, subindo em uma árvore. Lucas 19, capítulo 1 a 10. Depois você leia.
esse texto, ele reconheceu. Ele era um trapaceiro, não é mesmo? Ele era um publicano, ele cobrava os impostos. E sempre que ele ia cobrar os impostos, ele pegava uma parte para ele. Ele cobrava além, ficava com uma parte para ele, entregava, não é mesmo? Para o reino, a parte, mas ele sempre trapaceava. Mas ele resolveu viver o novo. Ele resolveu sofrer mudança. E por que você está dizendo isso? Se Jesus parou em frente ali ao pé da figueira que ele estava, por que eu estou dizendo, amados, que Jesus reconheceu que Zaqueu queria mudança? Então, no versículo 5, você pode observar do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 5. Jesus para em frente àquele pé de figueira brava, onde Zaqueu estava ali em cima, e ele disse: Zaqueu, desça depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém estar lá na sua casa. Queridos, o Senhor age em nossas vidas a partir do momento em que aqui dentro nós reconhecemos: eu quero mudança. Você sabe quando você está na sala de aula e faz a pergunta e fica tudo em silêncio, mas de repente tem alguém que levanta o dedinho e tem a coragem de fazer a pergunta. Tem a coragem de, ou mesmo quando é convidado para estar, amados, assim. Olha, quem quer vir aqui na frente dar um exemplo? Você está em uma palestra e aí, de repente, você está disposto. Você levanta. Amados, nós precisamos reconhecer que precisamos lutar. Não é só reconhecer, mas lutar por esta mudança em nossas vidas. Queridos, em quarto lugar, amados, em quarto lugar, dependa de Deus. Aprenda a depender de Deus. Não é na sua própria força, não é no seu entendimento, não é na sua. Porque você chegou a um nível de conhecimento, de entendimento. Não, não funciona assim. Aprenda a depender de Deus. Dependa dele. E você verá as grandes mudanças ocorrerem em sua vida. Você verá situações que antes você dizia, não sabia como daria conta disso. E de repente, o que ocorre? As mudanças acontecem. Porque não foi você, foi Deus. Aprenda a depender de Deus nos mínimos detalhes. Aprenda a depender dele do levantar ao deitar. Não saia, não tome atitude, não feche negócio, não tome decisões sem estar apresentando diante do Senhor, mas aprenda a depender dele. Senhor, eu reconheço que preciso de ti. Precisamos aprender a depender do Senhor, entender que nós vamos sim diante de algumas situações, mas, Pai, eu não quero ir sozinho, eu não quero ir sozinha, venha comigo. Vá, ou mesmo vá à frente já abrindo as portas. Quando eu chegar, o Senhor com os seus anjos já tomou ali a situação. Aprenda a depender de Deus. Sim, quando nós dependemos de Deus, nós nos tornamos pessoas mais felizes, mais alegres, mais seguras. Quantas pessoas estão tão instáveis ultimamente, inseguros, intolerantes?
Outro dia eu dava carona para uma irmã e ela disse assim: Olha, pastora, porque eu dirijo numa calma que você não tem ideia, tanto de moto quanto de carro, não tenho pressa, entendeu? Procuro sair um pouco antes para não chegar atrasado. E aí ela vendo a forma de eu dirigir, ela, olha, pastora, as pessoas estão tão intolerantes no trânsito. Outro dia eu deparei com uma situação, assim, no semáforo, ela estava de moto e aí o semáforo abriu, a pessoa de trás buzinou para o que o outro fosse, o outro estava no celular, não percebeu que o semáforo abriu e buzinando atrás, e aí o da frente ficou irritadíssimo com aquilo e perseguiu, assim, deixou que o outro passasse, mas perseguiu ali e tentou bater na traseira do outro. E ela, assim, vendo aquilo, falou: como que está intolerante as pessoas? Sim, é assim que estamos hoje. As pessoas estão vivendo hoje inseguras, intolerantes, mal amadas. Estão assim. E essa pandemia só tem nos, na verdade, mostrado quem a pessoa era já aqui dentro. Esse isolamento social, eu me refiro ao isolamento. Quem a pessoa já era ali dentro. Pessoas que com dificuldade de solicitude, não consegue ficar sozinha consigo mesmo, entendeu? Não conseguem ficar sem estar conectado a um aparelho celular, sem estar ligado a um computador, tá numa situação onde só tem desencadeado assim, mais e mais pessoas sofrendo suicídio, assim, dando cabo à sua própria vida por coisas insignificantes, por erros tão pequenos que são consertáveis. Outro dia, um ex-aluno da escola suicidou-se, lamentavelmente. E assim, situações, amados, em que nós, como povo de Deus, nós precisamos reconhecer, a mudança precisa começar por mim. A mudança precisa começar comigo. Você tem que parar de apontar o dedo para o outro e achar, fulano tem que mudar, fulano precisa reconhecer que precisa de mudança. Que tal começar por você? Que tal começar por você? Começar por mim. Precisamos e colocar sempre o Altíssimo na frente, o Eterno. Eu preciso de ti. Eu reconheço que preciso de ti. Senhor, eu não tenho coragem de ir lá para consertar este erro, mas venha comigo, me dê força, me dê coragem, me dê ânimo. É desta forma. Amém? É desta forma. Tempos de mudança. As mudanças, elas devem começar a partir de nós. Senhor, neste momento nós queremos orar com cada pessoa que ficou, ó Deus, até o final para ouvir. Como igreja, ó Deus, nós reconhecemos que precisamos de mudança. Sair do anonimato, sair, ó Deus, da estagnação. Como igreja, nós reconhecemos que precisamos de mudança. Precisamos, ó Deus, a cada dia deixar de lado as coisas minúsculas que nos atrapalham de crescer, de avançar. Precisamos, ó Pai, reconhecemos e dirigimos a Ti, ó Pai. Ajuda-nos a nos tornar pessoas melhores. Ajuda-nos, ó Deus, a consertar os nossos erros. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar de atitude. Ajuda-nos a que possamos sofrer mudança, uma metanoia, que é mudança de mente, de comportamento, é uma transformação de dentro para fora.
Nós precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa tocar sobre cada pessoa. Nós profetizamos casamentos, ó Deus, restaurados. Nós profetizamos vidas, ó Deus, transformadas. Nós profetizamos famílias transformadas. Nós profetizamos, ó Deus, pessoas sendo reconstruídas emocionalmente. Pessoas, ó Deus, sofrendo mudanças a partir da ligadura com o Senhor. Pai, nós entregamos cada um na tua presença, em nome de Jesus, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Fique ligado todo domingo lá no nosso canal, no nosso Facebook, o Facebook da Igreja IBI Cáceres, tanto pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, quanto a partir das 19 horas, o nosso culto é transmitido ao vivo. Se você não pode ir presencialmente, assista pela live em tempo real o culto acontecendo. Mas não fique isolado, seja participante no nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quer realizar grandes coisas a partir de mim e de você. Mas nós precisamos estar antenados, ligados, conectados. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.